Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, internautas, os vereadores Valmir do Parque Meia Lua, o Edgar Sasaki e Ana Lino. Eu, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Jacareí, declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto de lei 018/2016, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento, programa para o exercício de 2017, conforme edital número 006 de 2016 SC, publicado no Boletim Oficial do Município número 1102, de 6 de novembro de 2016. Agradeço a presença do pessoal da Secretaria de Finanças da cidade de Jacareí e passo a palavra ao diretor Antônio Hélio. Boa tarde. Quero cumprimentar a vereadora Rose Gaspar, presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara, o vereador Edgar Sasaki e vereadora Ana Lino, ambos também membros dessa comissão, o vereador Valmir do Meia Lua, a equipe de finanças e os demais presentes. A nossa proposta de lei orçamentária anual para 2017, a nossa LOA, ela se baseia em 3 leis orçamentárias. A primeira delas, o PPA, é o Plano Plurianual, que é uma programação de duração continuada que abrange os 3 primeiros anos do mandato atual e mais o primeiro ano do mandato seguinte. A segunda é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela que estabelece quais são os objetivos, as metas e prioridades do governo para o próximo exercício. E, por fim, o objeto da nossa apresentação de hoje, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que ela estabelece a projeção das receitas e despesas para o próximo exercício. No próximo quadro, nós temos a participação do orçamento do município por órgão. Então, nós temos, por exemplo, a Câmara Municipal tem uma previsão orçamentária de 24.300.000. A Prefeitura, dentro desse orçamento total, tem um valor estimado de 724.289.000. O SAI, 139.791.000. O IPMJ, 82.650.000. A Fundação Cultural, 4.859.000. Fundação Prolar, 3.070.000. O Serviço de Regulação, 2.350.000, tendo aí um orçamento total de 981.309.000. Aí cabe uma ressalva que nesse valor está incluído a CIP, que ainda aguarda uma definição. Ou seja, nós estamos apresentando o orçamento da forma que o Executivo encaminhou para o Legislativo. Assim que se tiver uma definição, deverá ser apresentada uma emenda, obviamente, e esse valor poderá ser suprimido, e o nosso orçamento passaria a ser da ordem de 980.229.000. O próximo quadro, nós temos aí uma representação gráfica do que significa essa participação. A Prefeitura, ela tem 74,81% desse orçamento. O SAI, como segundo colocado, ficaria com 14,25%. O IPMJ com 8,42%. A Câmara com 2,48%. O Serviço de Regulação com 0,25%. A Fundação Prolar 0,31%. E a Fundação Cultural 0,5%. As nossas receitas tributárias previstas para o próximo exercício, elas são da ordem de 166 milhões de reais. Essas receitas são aquelas decorrentes dos tributos municipais, IPTU, ISS, ITBI, as taxas e contribuições de melhoria. A nossa previsão de receitas de contribuições é da ordem de 32.901.000, que ela a maior parte ela é decorrente das contribuições previdenciárias dos servidores. E
A CIP também está englobada aí nesse valor, ou seja, se reduzíssemos esse valor em 10 milhões e 600, ficaríamos com 22 milhões, basicamente, de receita de contribuições. As receitas patrimoniais, que são decorrentes de aluguéis, alienação de bens, e como principal contribuinte, aplicações que o IPMJ faz das aplicações financeiras do IPMJ, nós temos aí uma receita de 5.830.000. As receitas de serviços, que são as receitas do SAI, elas são na ordem de 95.590.000. As transferências correntes, que são aquelas que nós recebemos, o repasse do ICMS, FPM, IPVA, ITR, o imposto de renda retido na fonte, o Fundeb retornado, os royalties, a Lei Candir, os valores do SUS e das SUAS também, que é da assistência social, na ordem de 510.043.000. As outras receitas correntes são decorrentes de dívida ativa, BITSE, Zona Azul, vigilância sanitária, nós temos uma previsão de 88.613.000. Temos aí um total de 899.048.000, também englobada, aí, obviamente, a CIP. As nossas receitas correntes intra-orçamentárias, que são as contribuições patronais e as receitas da dívida que a Prefeitura tem com o IPMJ. Então, nós temos aí 52.105.000. As operações de crédito são aquelas operações do BNDES, do PEMAT, do PENAFM, empréstimos que nós fizemos para as obras da Diogo Fontes, que só essas obras da Diogo Fontes aí tem 3.800.000. Então, nós temos de operações de crédito previstos 7.800.000. Alienação de bens, 1.912.000. Transferências de capital seriam aqueles valores que nós receberíamos para a obra do Turi e para a bacia do São João, para saneamento do São João. Nós temos aí uma previsão orçamentária de 86 milhões. A do Turi, o que está previsto no orçamento, é 18 milhões. E para a bacia do São João, 47 milhões de captação de recursos para aplicação em capital. Além disso, aí vem, dentro desses valores, nós temos algumas transferências que nós recebemos para creche, para recapeamento e outros pequenos valores. Bom, total das receitas de capital, então, nós temos aí 96.431.000. Deduzindo-se as receitas, dessas receitas, o Fundeb, que é aquele valor, aqueles 20% que fica retido quando há o repasse do ICMS, do FPM e do IPVA, nós temos aí 66.275.000. Então, nós temos um total de receita de 981.309.000 reais. No próximo quadro, nós vemos aí uma representação gráfica do quanto representa percentualmente cada uma dessas receitas. O ICMS representa 29%, as vinculadas, 37%. O FPM, 8%, ou seja, só essas transferências correntes de capital já representam 50% das nossas receitas. Os demais, ISS 8%, IPTU 8%, IPVA 4%, a dívida ativa 2% e outras 3%. Dentro do quadro de receitas próprias, nós temos aí que o valor mais significativo que nós temos como receita própria é decorrente do repasse do ICMS. Só ele representa 46% das nossas receitas. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 13%. As demais seriam do município. O ISS representa 12%, o IPTU 13%, o IPVA, que também é repasse, 7%, dívida ativa 4% e outras 4%. Próximo quadro, nós temos aqui as despesas escritas por secretaria, por secretaria. Tá? Desenvolvimento econômico, ela tem uma despesa prevista de
3 milhões próprio, vinculado 3 milhões no total. Secretaria de Governo, 2.446.000. O Executivo, 2.161.000. Finanças, 3.639. Assuntos Jurídicos, 4.695. Comunicação Social, 4.713. Planejamento, 4.445, mais 2.541 de vinculado, dá 6.986. Próximo quadro, Esporte e Recreação, 7.800.000 de próprio, 1.892 vinculado, num total de 9.694. Segurança e Defesa do Cidadão, 15.284.000, 10 de vinculado, 15.294. Administração e Recursos Humanos, 14.954.000 e 188 de vinculado, 15.142. Assistência Social e Cidadania, 13.655.000, vinculados 5.632, totalizando 19.267. Desculpa, eu falei... Prolar, 2.783.000, vinculado 287, total de 3.070.000. Fundação Cultural, 4.859.000. O Legislativo, a Câmara, 24.300.000. O IPMJ, 82.650.000. O SAI, uma despesa de 90 milhões, mais 49 de vinculado, num total de 139.791.000. E o Serviço de Regulação, 2.350. No total de despesas próprias, nós temos aí 688.263.000. De vinculado previsto, 293 milhões. Total do orçamento de 981.309.000. O próximo quadro, como estabelece no orçamento os programas de governo, nós temos aí o processo legislativo, que é a Câmara Municipal, uma previsão de 24.300.000 para esse programa. O programa Emprego e Oportunidade para Todos, que é do Desenvolvimento Econômico, 3.062.000. Saúde e Qualidade de Vida para Todos, que é da Secretaria de Saúde, 179.530.000. Com a Educação de Olho no Futuro, que é da Secretaria de Educação, 177.459.000. Serviços de assistência descentralizados, que é da Assistência Social e Cidadania, 19.287.000. Melhorias do Sistema Viário, Trânsito e Transporte, que é da Secretaria de Infraestrutura, 103 milhões, basicamente. A administração, que é toda a parte burocrática, a Secretaria de Governo, Administração, Jurídico, Planejamento e Finanças, temos uma previsão de 154.382.000. No programa Verde é Vida do Meio Ambiente, 61.976.000. Programa Segurança Pública com Cidadania, da Secretaria de Segurança, 15.294.000. Esporte para Todos, da Secretaria de Esportes, 9.694.000. Viva Melhor Saneamento e Saúde, do SAI, 142.141.000. Previdência do Servidor Público, que é a IPMJ, 82.660.000. Promoção à Cultura, que é da Fundação Cultural, 4.859.000. Moradia Digna, da Fundação Prolar, 3.070.000. E a reserva de contingência, que nós temos que fazer para casos de calamidade, 600.000, 981.309.000. Com relação às aplicações constitucionais. Aplicação na saúde, da receita de impostos e transferências, que é da ordem de 502.986.000. A aplicação obrigatória seria 15%, seria 75.448.000. Para o ano que vem está prevista uma aplicação de 22,67%, 114.031.000. Esse quadro dá para se ter uma noção de quanto é que a aplicação prevista
com relação ao total das nossas receitas de impostos e transferências. Ela é quase que 1/4 das nossas receitas. A aplicação no ensino, obrigatória de 25%. Nós temos a receita de impostos e transferências de 504 milhões. Nós temos uma aplicação obrigatória de 25% desse total, dando aí 126 milhões. A aplicação prevista, um pouco maior, 25,46, 128 milhões 393 mil, ou seja, 25,46%. Também esse quadro mostra o percentual dentro das receitas da aplicação obrigatória no ensino. Com relação aos gastos com pessoal, sobre a nossa receita corrente líquida, é o seguinte, nós temos aí como receita corrente líquida 802 milhões 253 mil. O limite legal seria 54%, o prudencial 51,3%. O limite de alerta 48,6%. Nós estamos abaixo de todos esses limites, com a previsão de despesas com pessoal da ordem de 322 milhões e 28 mil, representando aí 40% da nossa receita corrente líquida. Por fim, o último quadro mostra a evolução desses nossos gastos com pessoal ao longo dos anos de 2007 até 2000, dos últimos 10 anos, com relação aos limites legais e prudenciais. Ou seja, estivemos sempre abaixo desses limites. Só é importante salientar o seguinte, essa LOA 2017, ela basicamente, ela está muito igual à de 2016, a que está nesse ano corrente. Certo? Não tem nada, a única coisa de diferença que teve foi redução, por exemplo, das previsões que nós tínhamos de captação de recursos, principalmente para obras do TURI, essa coisa toda, que foram reduzidas nesse orçamento de 2017, que a gente sabe que não será viável, e permanecemos aí apenas aquela bacia do São João, que é uma possibilidade de captação, mais o término das obras de entorno do TURI, do córrego do TURI. 142 milhões. Também quero anunciar a presença dos vereadores Arildo Batista e Hernani Barreto e passo a palavra para aqueles que queiram fazer os seus questionamentos ou as suas sugestões ou críticas. Boa tarde, senhor Antônio. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Em relação à saúde, quando se fala em convênio com hospitais e subvenção para hospitais, é a mesma coisa ou é diferente? Essa seria uma pergunta. Convênio com hospitais e subvenção para hospitais é a mesma coisa ou não? É a mesma coisa? E outra... Houve uma mudança no termo, né? Agora é contrato. Então, conceitualmente, podemos dizer que é a mesma coisa. Temos de conceito, convênio. Aí o Tribunal de Contas agora ajustou que o termo vai ser de contrato. Contrato. É que aqui, quando fala em convênio com hospitais, quando você compara a Lei de Diretrizes, a LDO 2017 e a LOA, ele dá uma diferença de 13 milhões, né? De 27 milhões 968 mil, ele cai para 14 milhões 67 mil, né? Então, dá uma diferença de 13.900, né? E também, quando eu vejo, por exemplo, aqui na própria LOA de 2016, 2017, a diferença é pequena. Não. Olha, de aplicação na saúde prevista, só para você ter uma ideia, em 2016 é de 115 milhões, esse ano é de 114 milhões. Quer dizer, é basicamente a mesma aplicação, mesmos valores. Permaneceu inalterado, de 2006 com relação a 2017. Isso é aplicação, tá? Vale dizer o seguinte, que não significa gastos, certo?
porque tem valores que não são computados aqui nessa aplicação obrigatória. O gasto total previsto com a saúde para esse exercício é de 180 milhões de reais, que é o que está no orçamento de 2016 e, obviamente, se repete também no orçamento de 2017. Agora, posso ajudar um pouquinho, Sazak? Você está comparando contra a LDO? Exatamente. Agora, A LDO tinha uma previsão de receita que naquela época era um pouco mais otimista. Não, é que assim, né? Como tem Agora, assim, o código, por exemplo, no convênio é R$ 21,90, né? E o da subvenção é R$ 22,85, né? E o interessante é que aqui na subvenção existe um montante de 29 milhões, né? E aqui na lei no convênios fala em 14 milhões, né? Então tem essa. Eu fiquei em dúvida aqui, por isso que eu estou perguntando para vocês, tá? Vereador, é o seguinte, na verdade, você está comparando o LDO com a nossa LOA. Tá? A LDO ela foi feita no início do ano, era um outro quadro. Agora, quando nós fizemos essa LOA definitivo, que é feito e entregue à Câmara até setembro, você tem muito mais parâmetros para você acertar a sua previsão orçamentária, que é o que vai valer como meta e para acompanhamento da próxima administração. Certo? Então, acho que a comparação com a LDO não é muito... Ela não é muito... não vai esclarecer muita coisa. Por isso que eu fiz questão de insistir que a nossa LOA de 2016 ela é basicamente a repetição da LOA de 2017, mesmo porque nós não temos nenhum quadro sinalizando de melhora assim tão rápida em nossa economia. E nós, dá para se ver na apresentação, que 50% das nossas receitas nós somos dependentes de transferência. O município está... 50% dele depende da economia do Estado, da União e do geral, de uma coisa como um todo. Tá? Então, é bem por aí. Ou seja, se o governo federal não cumprir aquilo que está no SUS e o governo do Estado não cumprir, cabe ao município, é o que sobra para quase todos os municípios, investir muito além daquilo que está na Constituição. Nós estamos investindo 22,67 e seria de 15% do orçamento. É porque tanto o governo federal, principalmente o governo do Estado, não repassa aquilo que está na Constituição quando de acordo com o SUS, que é a lei que rege o Sistema Único de Saúde, e o município fica de mãos atadas, tendo que usar 62% do orçamento a mais daquilo que está previsto na Constituição, porque os outros entes federativos não fazem a lição de casa e não cumprem a legislação. Queria fazer uma pergunta para você. A Dilma mandou 13 milhões para fazer a Avenida dos Migrantes, a Diogo Fonte, a José Siqueira de Teodoro lá e a Diogo Fonte. E sempre a gente está aqui na audiência, a gente vê, ficaram a Diogo Fonte para trás. E está aqui de novo aqui. Esse dinheiro que ela mandou já foi gastado ou vai ser no orçamento de 2017? Não, ele está na previsão de gasto com o orçamento de 2017, que é os 3 milhões e pouco que eu citei aqui na apresentação, tá? Que é transferência de capital, certo? Ela está prevista na transferência de capital, ou seja, são valores de empréstimo que obrigatoriamente a gente tem de aplicar em bens de capital. E asfalto, infraestrutura é um bem de capital. Quer dizer que então esse dinheiro está para gastar agora em 2017. Para 2017, exatamente. 3 milhões e não me recordo. Estava entendendo que o dinheiro, por causa de demorar muito, não tinha dado para fazer a Avenida dos Migrantes lá e também a Diogo Fonte. Por isso que eu quero fiz essa pergunta. Aí tem o acesso do Parque Minha Lua, que todas as vezes está no orçamento, não foi feito. Não, dessa vez não tem mais nada, porque já está tudo encerrado. A Avenida dos tá Imigrantes está concluída. Então não tem previsão. Do Parque Minha Lua, no acesso do Parque Minha Lua ali na Coller. Então, mas só tem só a manutenção de asfalto só.
Na verdade, Antônio Hélio, é até interessante, por exemplo, nós temos uma situação aqui, eu e o vereador Hernani, nós tínhamos uma emenda do deputado Paulo Teixeira, uma faixa de R$400 mil, que para a reforma de 3 praças. Todo o processo terminou, licitação, a empresa já ganhou, tem até a possibilidade de começar essa obra. Porém, esse dinheiro previsto na emenda, ele até agora não está na conta. Então, provavelmente, essa obra não deva começar esse ano, porque sem o dinheiro não tem garantia, você não vai dar ordem de serviço, o cara vai fazer o serviço e não vai receber. Esse valor, ele entra de que forma? Por exemplo, é o mesmo caso que o Valmir está colocando aqui. As pessoas acham que quando fala assim, mandou dinheiro, aí parece que o dinheiro já está na conta. Não é bem assim, né? O dinheiro, ele na verdade, ele não fica lá na conta, lá à disposição. É todo um processo bem burocrático e às vezes o dinheiro chega até não vir, não é isso? Ou estou enganado? É, exatamente. Você tem que dar uma previsão orçamentária, né? No momento que ele entrar, e você, às vezes, quando você faz o orçamento, você nem tem uma noção do valor que você vai receber. Então, é por isso que, às vezes, causa estranheza você vê o número 1 ali, R$1.000, certo? Ou seja, você deixa uma previsão, uma ficha aberta para receber o recurso, porém com um valor fictício ali, somente para que, a hora que você receber, você conseguir captar esses valores, você consiga colocá-lo no orçamento de uma maneira mais fácil. E aí, em seguida, se agilizar o gasto com isso, a aplicação disso. Tá? É bom para a gente esclarecer, porque nós somos muito cobrados, a população, muitas pessoas, às vezes até por não conhecer, outras até mal intencionadas, eles acham assim, quando a gente fala, conseguiu um recurso para fazer uma obra. Eles acham que a partir do momento que começa o processo, o dinheiro já está lá na conta. Não é verdade. Muitas vezes o dinheiro nem vem, infelizmente. Mesmo o fato dele estar constando como uma emenda do deputado, às vezes ela não acontece. Até porque esse recurso só pode ser utilizado para aquilo. Então, porque às vezes, mas o cara pegou dinheiro e gastou em outra coisa, fez outra coisa. Não é verdade, não tem como ser feito isso, não é isso? Exatamente. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do Hélio. Agradecer a presença do Antônio Hélio, em nome dele, e cumprimentar todos os demais funcionários da Secretaria de Finanças. A gente que acompanha todas as audiências públicas, desde o plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias até a lei orçamentária, passa a ter uma linha de coerência nas suas discussões, até mesmo no dia a dia aqui nessa casa. Foi comentado aqui, talvez o assunto mais pertinente seja relacionado à área da saúde. E eu quero reforçar um comentário que eu fiz na última vez que estivemos reunidos aqui. A Constituição prevê um gasto de 15% na saúde e nós estávamos naquela ocasião aplicando 24,24%. Hoje, na lei orçamentária, uma previsão em torno de 23%. Correto. 22,64%. Mas o que me causa estranheza, na verdade, assim, é bom até a gente ter as audiências públicas para poder passar para as pessoas que não estão acostumadas, o porquê a gente toda vez discute a saúde pública como ela não fosse tripartite, como se ela fosse única e exclusivamente de responsabilidade do município. Eu quero passar alguns números aqui, porque tem muita gente nos acompanhando pela TV Câmara. Nós vamos ter um investimento aproximado para 2017 em torno de 179 milhões na saúde. 179 milhões. É um grande investimento. Nós sabemos que é a área mais dificultosa. No entanto, 115 milhões vem do Tesouro Municipal. É recurso próprio. 115 milhões. 64 milhões de recurso vinculado. O que é o recurso vinculado? O dinheiro que vem do governo do estado e que vem do governo federal.
A vereadora Rose Gaspar citou sobre o repasse ínfimo do governo do Estado de São Paulo. Dos 64 milhões repassados, menos de 3 milhões advém do governo do Estado de São Paulo, que é o governo mais rico do país. Então, é muito fácil tacar pedra. Eu acredito que, e torço para isso, torço de verdade, até por ser nascido e criado aqui nessa cidade, que a partir do ano que vem as coisas mudem, porque a gente vê pessoas morrendo no Hospital São Francisco, na própria Santa Casa, mas não compartilhamos responsabilidades, não compartilhamos. De 179 milhões, menos de 3 milhões vem do governo mais rico do país, que tem um orçamento de mais de 200 bilhões, é maior que o orçamento da Argentina, para vocês terem uma ideia. Ou seja, aqui fica mais que nítido, no meu ponto de vista, que nós estamos investindo maciçamente na área da saúde. Mas parece que é um buraco sem fundo, porque a partir do momento que você melhora as condições na cidade, algumas pessoas deixam de pagar convênio e vão para o sistema, o que sobrecarrega, e pessoas de cidades, como o sistema é universal, de outros municípios também vêm para cá. Então a gente tem a falsa impressão que nós não estamos fazendo a lição de casa, mas aqui está comprovado que nós temos um orçamento para a área da saúde de 179 milhões, e eu me recordo, quando eu entrei na prefeitura, no início dos anos 2000, mais precisamente no ano de 2001, o orçamento do ano anterior passava um pouquinho de 200 milhões, mas o orçamento geral da cidade, hoje só na área da saúde, são 179 milhões. Mas eu repito, eu torço pela afinidade que o governo eleito tem com o governo do Estado, que o governador comece a ter um olhar mais carinhoso, até porque é daqui da região metropolitana, da cidade de Pindamonhangaba, que tem esse olhar para as pessoas da cidade de Jacareí e pessoas que vêm se tratar aqui, porque nós somos referência em oncologia, nós somos referência neonatal. Mas enfim, quero passar por um tema um pouco mais agradável do que a área da saúde, porque eu não tampo o sol com a peneira, eu sei das dificuldades e sei que as pessoas sofrem com isso, e pessoas inclusive da família da gente, do nosso ciclo de amizade. Mas eu quero falar um pouco sobre o esporte. Nós trabalhamos com situações concretas, não cabe a nós aqui também ficar pautando algumas falas e algumas situações abstratas. O que eu quero dizer? Foi anunciado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo um incremento no orçamento municipal para 2017 em torno de 43 milhões. 43 milhões. Fruto do quê? Dos investimentos que foram feitos na área fiscal, dos investimentos feitos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Finanças, inclusive, com uma legislação tributária moderna e que fez com que empresas de grande porte, posso citar aqui Tecnia, Armico, Tenda, Walmart, Dicico, foram empresas que nos últimos 5 anos se instalaram aqui e tiveram naquela ocasião, obviamente, isenções. E após 5 anos, passam a ter que recolher para os cofres estadual. Então, com 43 milhões, graças a esses investimentos que foram feitos no desenvolvimento econômico, nós vamos ter possibilidades de melhorar áreas que estão em situação boas, mas têm condição de avançar muito mais, como é o caso do esporte que eu estava citando. E foi também comentado que a Secretaria de Comunicação é uma secretaria desnecessária, né? Eu até respeito, mas discordo, mas é falado toda semana nas sessões aqui que gasta-se muito com publicidade, como se publicidade fosse para fazer propaganda pessoal, sendo que nós temos um controle rígido por parte do Ministério Público, por parte dos tribunais, de não fazer promoção pessoal. O que se faz são campanhas educativas, campanhas institucionais. Posso citar aqui, DST-AIDS, campanha da dengue, mas as pessoas esquecem e entram num discurso politiqueiro, mas que às vezes engana mesmo, essa é a palavra, Analino, vereadora Analino,
engana o cidadão do bem, o cidadão comum. Mas, se for citado que a comunicação não é peça importante, eu respeito, como disse, eu farei uma proposta de emenda na próxima sessão, que eu creio que o projeto da lei orçamentária vai entrar na próxima sessão, discutido em 2 turnos de votação, mas para que a gente possa incrementar o fundo de apoio ao desporto não profissional e que a gente possa também estabelecer pelo menos um valor para o início de uma obra, que o vereador Edgar Sasaki teve a oportunidade de conhecer o pessoal da Confederação Brasileira de Rugby, porque as Olimpíadas sempre deixam um legado para o país, e a única modalidade que não recebeu foi o rugby, que pela primeira vez se tornou modalidade olímpica. Eu estive 2 vezes em Brasília, conversamos com o secretário nacional de alto rendimento, é um projeto de mais de 30 milhões, que tem uma contrapartida muito pequena, para se instalar um centro de treinamento aqui em Jacareí, referência para todo o país. Vai alojar, inclusive, a Confederação Brasileira, em torno de 50, 60 funcionários. Vai gerar emprego e renda para a cidade. Então, eu quero poder fazer essa emenda, Antônio Hélio. Fico muito honrado de ter feito parte desse governo, de ter feito parte, por muitos anos, desse processo de transformação da cidade de Jacareí. Aqui eu citei algumas áreas, mas a gente poderia entrar no aspecto da infraestrutura, como, por exemplo, saindo de 2% de esgoto coletado e tratado para aproximadamente 70%, de em torno de 15% do asfalto para 90% de pavimentação asfáltica na cidade como um todo. Ou seja, nós temos muito para comemorar. E temos muito mesmo, porque os números aqui apontam. Mas eu não deixo de citar as dificuldades, as carências que o município tem. Temos vários desafios. E eu desejo muito sucesso às pessoas que vão governar a cidade a partir de 2017. Obrigado. Não? Como não há mais ninguém para fazer uso da palavra, quero agradecer. Agradecer mais uma vez. Me concede, eu só esqueci de falar um número que eu estava citando a comunicação. Nós temos previsto R$4.713.000 do Tesouro. Não é recurso que espera-se vir de fora, não. É do Tesouro, do recurso municipal, para a comunicação. E para o esporte, R$9.694.000, sendo que R$7.800.000 são do recurso municipal e R$1.892.000 do vinculado. Então, o que eu citei sobre as emendas é plenamente possível. Nós estamos falando em torno de 2 milhões, que está absorvido dentro desses 4.713.000. Obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença dos vereadores Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Edgar Sasaki, que faz parte dessa comissão, vereador Analino, que esteve na comissão durante todo o tempo que eu presidi esta comissão. Quero agradecer à Secretaria de Finanças, que foi uma parceira importante na apresentação dos dados do município, do orçamento, das metas fiscais. E só queria também deixar aqui que nós temos 2 emendas que virão, viu, Edgar? Dizer, porque quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai depois, né? Mas assim, nós conseguimos uma emenda e ela está em análise pelo Fundo Nacional de Saúde. Ela vai sair de R$300 mil do deputado Newton Tato. A nosso pedido, não conseguimos que ela chegasse agora em 2016, mas ela deve estar, então, para a saúde em 2017. E também mais 6 academias que serão colocadas no Jardim São José, Igarapé, Cidade de Salvador, Jardim Liberdade, Jardim do Vale e Educa Mais Esperança, também do deputado federal Newton Tato, e o convênio já está assinado, mas aguardando dinheiro. E aí, Valmir, até respondendo a sua pergunta, na realidade, quando a gente quando tem no orçamento alguma rubrica, não quer dizer que o dinheiro já chegou. Ou seja, o dinheiro ainda não chegou, o convênio está assinado, mas o dinheiro vai chegar para 2017. Agradeço a presença das pessoas que estiveram nesse momento e desejo uma boa tarde e declaro a presente sessão encerrada.